Bom, meus amigos, é o seguinte, eu vim, fiz questão de fazer essa entrevista, tentando e pedindo para ver se eu consigo colocar os pontos nos is. Há uma campanha no sentido de desestabilizar, não é a direção do Vasco, não é desestabilizar a mim pessoalmente, porque eu tenho muita base para me desestabilizar. Mas é para desestabilizar algo que a gente faz tudo tentando evitar que isso aconteça, que é desestabilizar o futebol. Com todas as dificuldades que nós encontramos, nós estamos desenvolvendo alguma coisa e um trabalho que tem dado, até o momento, está dando os resultados que nós esperávamos. Agora, a gente vê claramente uma campanha de desestabilização. E aonde essa campanha de estabilização? Eu quero que alguém, em sã consciência, possa analisar e chegar e dizer, por exemplo, o que justifica você ter ao início de um jogo, de uma partida de futebol, a partida não tinha nem efetivamente ainda, tinha 10 ou 15 minutos de jogo quando aconteceu o apagão, e vi aquela manifestação do Fora Eurico. É evidente, é claro, qualquer pessoa em sã consciência olha para aquilo e vê que aquilo é uma coisa dirigida. Não há o porquê. E é dirigida no sentido de quê? De atingir diretamente o torcedor lá na massa e tal. Ele pode até ser conduzido, mas sendo uma coisa dirigida no sentido de desestabilizar, claramente desestabilizar o futebol. Sob o pretexto, aí alguns colocam que é porque é ano eleitoral. Tem nada a ver com o ano eleitoral. Isso não tem nada a ver com o ano eleitoral. Nada. Tem uma coisa dirigida e clara. E que não poderia, e está tendo uma cobertura por parte da mídia, que é absurda. Absurda. Eu só quero que... Qual é a vantagem que traz? Eu vejo, e agora eu quero me dirigir claramente ao pessoal da Globo, desse Globo.com. Da Globo, de uma maneira geral. Chega sob pretexto que não existe candidato, não tem candidato, o processo eleitoral não foi aberto, mas aí abrem espaço para determinadas coisas. Qual é o interesse? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Combina hoje que eu vejo, por exemplo, o Globo, em vez de falar do futebol, em vez de falar que o Vasco está na 6ª colocação, foi falar que, aliás,
normalmente, matérias mal feitas. Porque, sob pretexto, retiraram uma placa do presidente do Conselho Fiscal que tinha direito a isso. Qual é? Primeiro, que não tem direito. Ponto. Tem direito. Uma placa de estacionamento. Mas qual é o interesse? A Globo publica essa um dia, o Globo publica uma página inteira de um pretenso candidato sempre na véspera de jogos. Qual é a verdadeira, eu procuro saber qual é a verdadeira intenção. Aí acontece como aconteceu o jogo. Aí ficam falando, qual é a consequência daquilo que é uma coisa lógica? Porque teve conflito na arquibancada. Mas provocado por quê? E colocam isso, que teve o conflito, não sei o quê. Agora, não fazem a mesma coisa, por exemplo, e agora eu me dirijo claramente ao pessoal da Globo, não fazem a mesma coisa, por exemplo, dos problemas que tem o Flamengo no jogo que teve lá, não repisam, não colocam, e fazem em relação ao Vasco, em que sentido? Desestabilizar a mim? Claro que não. Desestabiliza claramente o futebol, para estabilizar o futebol. Agora, a única coisa que eu estou fazendo isso como um pedido, mas eu não tenho nenhum problema, sinceramente, nenhum problema para confrontar isso. Eu não tenho nenhum problema. Eles colocam como se eu estivesse assistindo o jogo, como eu assisto sempre, como se fosse pela primeira vez eu estivesse assistindo o jogo lá do gabinete da presidência, fumando o meu charuto, fumando charuto, que é normal meu. Mas ele começa como se eu estivesse impassível diante. Realmente, a mim não me atingia nada. A mim só mostrava claramente qual é a intenção. Eu tenho feito tudo e vou continuar fazendo para blindar o futebol, no sentido que o futebol eles possam trabalhar como devem trabalhar. Agora, não dá para assistir passivamente isso e achar que isso é alguma coisa, porque é do período eleitoral. Que período eleitoral? Que período eleitoral? Antes do jogo começar, pagarem para as pessoas virem grupos aqui com pessoas dentro da arquibancada para chegar e entrar com esse tipo de manifestação. Não tem nada de período eleitoral. Se vocês quisessem fazer uma análise clara, correta, do que está sendo feito, é ver o que é feito aqui, o que está sendo feito. Tá bom, criticar aqui ou acolá, no erro que possa estar tendo, mas misturar com o negócio de período eleitoral. Que período eleitoral? Não tem se julgam aí pretensos candidatos, que nem foi aberto o processo eleitoral. Com que finalidade? Aí nós temos que dizer o seguinte, me obrigam a dizer aquilo que eu não quero dizer, e sou obrigado a dizer. Alguns se jogam aí, e estão colocando, primeiro, a maneira como eu encontrei o clube. Eles acreditavam que eles foram os culpados de acontecer isso, eles foram os que fizeram isso,
Eles foram que deixaram o clube numa situação terrível, terrível, em termos financeiros, em termos patrimoniais. E, de repente, se arvora agora em achar que podem ou têm o direito de voltar. Eu tenho que me reportar a alguma coisa que é um processo antigo, que eu denunciei lá atrás. E eles foram os responsáveis, ao passar por aqui, de permitir que isso acontecesse também. Fizeram um processo de espanholização do futebol brasileiro, quando fizeram uma distorção. E aí, diretamente, quem o fez? Globo. Distorceu de tal forma o que um clube arrecada para outro. Escolheram dois, o Corinthians e o Flamengo. Deram um distanciamento em relação aos outros clubes, que, na verdade, é só qualquer um que queira fazer conta. Que é muito difícil você, numa situação normal, com esse distanciamento do que paga a TV para um e o que paga para outro, já seria muito difícil. Ainda mais quando você encontra o clube numa situação mais difícil ainda, complicada. Aí vão falar da administração, podem querer falar do time, de como é que você consegue. Eles mesmos é que permitiram isso. É que acontecesse esse distanciamento. Que é hoje você não é nada, você arrecada. Você tem da televisão de um para outro, desses dois para o que vinha logo depois, um distanciamento de mais de 70 milhões. São 70 milhões. Como é que se faz isso? E aí, em vez de chegar sabedores dessa situação, não contribuem ainda mais com esse tipo de questionamento. É chato, é desagradável que isso depois recai em cima dos jornalistas que cobrem o clube e que fazem as matérias para o clube, etc. Mas se isso não tivesse, que para mim, eu já não tenho a menor dúvida, que isso para mim é orientado. É orientado nesse sentido. Então, é difícil, muito difícil. Eu quero dizer claramente que eu pessoalmente, não me sinto absolutamente nada atingido, nada. Esse tipo de coisa não me atinge diretamente. As pessoas podem pensar que isso aí pode me atingir diretamente. Não, muito pelo contrário. Que eu tenho absoluta consciência das coisas. Mas que, sem dúvida, isso atinge, basicamente, o que eles querem atingir, que é o futebol, que eles querem que o futebol não possa crescer, desenvolver, ter resultado, para então, porque não pode falar de outra coisa, não pode falar da recuperação do patrimônio, não pode falar da diminuição de dívida,
Nada disso podem falar. Não podem falar de gastos excessivos, não. Mas aí o futebol indo mal atinge o futebol. Vai atingir o futebol. E, consequentemente, aí pode ser que eles possam aparecer. Eu acho muito difícil, porque uma coisa é você fazer as coisas na mídia social, colocar na mídia social. Outra coisa é o quadro social do clube, o sócio que efetivamente vota, que ele vê como é que está aquilo que é o que é dele, como é que está sendo tratado o patrimônio dele, etc. Então, em termos eleitorais, eu não vejo problema, mas vejo isso algo no sentido de prejudicar. Então, isso vem muito mais, eu estou falando isso aqui muito mais como um pedido de eu poder dar uma tranquilidade ao futebol. Critiquem o futebol, mas esqueçam esse negócio de política. Já é difícil você conviver. Eu tô olhando para... identificando bem você, porque está lá escrito que é a Fox. É difícil conviver com um cara, falar de política de Vasco e ser comentarista, porra. E ser analista. E ter pretensões políticas. Aí você tem na Fox lá, o Edmundo. Tem na Globo esse outro, esse Juninho. Vai falar de política? E política partidária? Todos eles, e em especial, todos eles tinham obrigação de gostar de mim, que eu só dei a eles. Mas eles não gostam de mim por outras razões, porque eu sempre pensei de uma forma diferente aqui no Vasco, seja quem for. Profissional no Vasco é profissional. Falei isso antes sem eu poder participar. Não participei, mas avisei. O caso do Roberto Dinamite. Excelente, profissionalmente, excelente jogador. Mas deu no que deu. Fez o que fez. Agora, esse pessoal quer dar sempre entrevistas e posições em relação à situação política do Vasco. Então, isso é muito mais no sentido de eu é como um pedido. É como um pedido. Mas eu não quero confrontar. Muito pelo contrário. Longe de mim querer confrontar. Mas não me obriguem a ter que confrontar, pô. Só isso. Não me obriguem. Aí eu sou obrigado a confrontar. Quando eu vejo que uma coisa é você fazer uma matéria, tá bom, o time está mal, o time foi mal treinado, contrataram mal, fizeram isso, fizeram aquilo, tudo bem. Acho que é o que tem que fazer. Agora, a outra é dizer que o seu Zé Maria, o seu Joaquim está achando, quer ser candidato, e não, sempre em véspera de jogo. Quem veio ao jogo viu que aquilo é uma coisa absolutamente dirigida. Claro que tem consequências. Aí teve a consequência daquele problema na arquibancada. Não são todos que gostam de uma coisa. A unanimidade, já dizem que a unanimidade é burra, mas, claro, tem aqueles que não gostam. E é o confronto. Se tivesse uma justificativa de um protesto, porque
a matéria sai como um protesto. Que protesto, meu Deus? Que protesto? A Globo, o Globo Esporte, Esporte Espetacular, seja o que for, foi botar que teve um protesto. Que protesto? Protesto de quem? Por que não diz que é o protesto, que o protesto é dirigido? Por que não dizer que o protesto é um protesto espontâneo? Coloca como se fosse um protesto espontâneo. O protesto contra o quê? É só as pessoas verem ou quererem ignorar. Eu podia deixar para lá, mas fiz questão de me posicionar, de dizer claramente que eu tenho que evitar que isso passe para o futebol, que isso venha a ter problemas no futebol. E é o que eu vou fazer. E por isso que eu estou colocando, e é o que eu tenho feito. Você termina hoje, por exemplo, dia de hoje, você termina o Vasco na 6ª colocação no Campeonato Brasileiro, na zona da Libertadores. Algo que merecia um comentário a respeito. Tá bom, alguns podem chegar e dizer, não, isso aí não é nada que possa assegurar que isso vai continuar, porque isso. Mas não. Vem lá um veículo como o Globo.com, acho que tem que dar notícia disso, que a placa do presidente do Conselho Fiscal foi retirada do estacionamento e colocando como coisa que ele tem direito. Aí já faz a matéria, já não era para ter essa matéria. Retirou placa do estacionamento de fulano, de Beltrano. É notícia? Pelo amor de Deus, pô. É notícia ou é notícia de quem tem interesse claramente em desestabilizar. Só isso. É uma notícia. Não devia constar. Tinha tanto espaço para tentar valorizar como o Vasco está. Mas isso tem acontecido. Isso tem sido sucessivo. Bom, meus amigos, eu tinha muito mais coisa para falar e até para justificar essa situação que a gente vive aqui, e, no geral, que não atinge só a mim, não, atinge todos os outros, e mostrar de quem é a culpa. Mostrar de quem é a culpa. Mas isso vai ficar para outra oportunidade. Pronto, e agora eu estou aberto a qualquer pergunta que queiram me fazer. Presidente, você falou que a sua maior preocupação é que não desestabilize o futebol, né? O que você tem feito para blindar os jogadores e a equipe de toda essa situação? Isso não chega lá. Com certeza. Com certeza não chega lá. E acho que eles sabem. Eles sabem. Vamos botar na prática. Aqui, por exemplo. A partir do momento, o que desestabilizaria o futebol? Diretamente. O treinador, os jogadores, a comissão técnica, os funcionários, sabem quem é o presidente e o que o presidente representa.
Com certeza, eles sabem, com certeza. O que poderia destabilizar se sentisse que o presidente, de alguma forma, estava ou balançando, ou tendo qualquer tipo, ou sendo atingido por qualquer coisa. Não, eles sabem que não. A maneira que eu tenho sempre que demonstrar que toda essa coisa que acontece externamente, o Vasco continua com o comando e eles sabem que podem eles todos contar comigo sempre. Então, essa é a maneira com que eu blindo o futebol. Não deixo, às vezes até com certos ciúmes que acontecem normalmente, não deixo companheiros nossos participar do futebol, opinar, cornetar, isso não. Isso é um negócio que eu não deixo. Isso é uma das coisas que é importante. E se eu não deixo interno, muito menos externo. Vou fazer mais uma pergunta. No início da temporada, você falou que a meta era que o Vasco conseguisse a vaga para a Libertadores, e agora, de fato, está na 6ª posição, mas muitas pessoas acabaram duvidando nesse período. O que você tem para falar para essas pessoas que duvidaram? Nada. Continuem duvidando. Eu acho que elas continuem duvidando. Eu acho que... Eu acredito e vou fazer de tudo. Não vai ser... Não é fácil, está se demonstrando ser um campeonato extremamente difícil, mas eu vou procurar continuar estimulando que o objetivo é esse. O objetivo é um objetivo claro e que a gente vai... Agora, é o tal negócio. Podia ter feito bem diferente, e aí hoje eu podia estar aqui afirmando que ia sem dúvida, se a situação financeira fosse outra. Se eu não tivesse que estar honrando e tendo que pagar compromissos dos chamados. Eles falam muito, por exemplo, não ia falar sobre isso, mas aproveitei aqui, tal chamada administração profissional. Os executivos que tinham aqui no passado, todos eles eu tive que pagar. Eles tinham executivos e não pagavam. Desde do futebol, todos que passaram no futebol fizeram reclamações e eu tive que pagar, que eles não pagavam. Culminando agora com uma reclamação daquele que era o CEO do Vasco. O Vasco tinha até CEO. Esse seu Cristiano Keller, que era o CEO do Vasco, administração profissional, está lá reclamando, fazendo reclamação trabalhista e querendo aquilo que ele, na verdade, não tem direito, mas está lá reclamando. E se um dia tiver que pagar, quem paga? Não são eles. Só a propósito. Você me deu essa chance de falar sobre isso. Eu não queria falar, não, mas falei. Boa tarde, presidente. Primeiramente, queria perguntar sobre o Bruno Paulista, se ele tem chances de ser... Com certeza. Se ele vai ser apresentado essa semana? É só abrir a janela. Tá, entendi. É só abrir a janela. Sobre o Anderson Martins também, que estaria numa situação que o Vasco estaria monitorado. É só resolver. Só resolver lá no Catar. Ah, mas está acertado com o Vasco, então? Não. Ué? Tem que resolver no Catar. Aí depois de resolver no Catar, a gente pode acertar. Entendi. Antes de resolver no Catar, a gente não pode acertar, né? Entendi. Alguns torcedores também vêm reclamando nas redes sociais que eles estão sendo bloqueados da página do Vasco no Facebook. Queria saber o que o Vasco tem para se posicionar sobre isso. No Facebook oficial do Vasco? É. Vem cá, você é da Interativo. Esporte Interativo. Esporte Interativo. A Esporte Interativo tem Facebook? Tem. É o mais forte do Brasil. Hein? É o mais forte em página de esporte do Brasil. É? Uhum. Se eu entrar lá e disser que a Interativo é uma merda... Pô, muitos fazem.
Muitos fazem. Aí vocês deixam botar? Vai fazer o quê? Porque aquilo ali é público, só que isso aqui é privado. Não, lá... Hein? Lá é privado também, uma empresa. Não, que privado. Privado é para o público, lá, mas aqui é privado. Isso aqui é uma entidade privada. Eu não posso chegar e botar no Facebook, um cara chegar e usar o Facebook oficial do Vasco para denegrir o próprio Vasco. Então, aí entram flamenguistas, anti-Vasco, à vontade, e aí eles estão reclamando. Vão continuar reclamando, porque no oficial não, façam na onde quiser. Façam lá na Esporte Interativo, que é bom, se é aberto lá, entra lá, façam lá, escrevam lá, escrevam para a Globo, escrevam para onde eles quiserem. Eu, uma vez, há muito tempo atrás, eu não gostaria de falar muito sobre isso, não, mas há muito tempo atrás, é porque eu tenho muito tempo no futebol. Há muito tempo atrás, conversando com um jornalista, eu era bem mais novo, ele disse para mim o seguinte: eu sou independente. Você é? Você é independente? É independente mesmo? A independência é relativa. Não, eu sou independente. Então faz uma coisa. Faz um artigo, você escreve bem, faz um artigo dizendo que o Leonel Brizola é o melhor que tem e publica lá no Globo, para ver se vai sair. Ah, não, isso é outra coisa. É outra coisa? Isso é a coisa. Isto é a coisa. Mas isso tem muitos anos. As coisas ficaram mais modernas agora. Agora pode ser que seja diferente. Que não é. Que eu não posso permitir. Isso realmente é com autorização minha. Eu não posso permitir que no Facebook oficial do Vasco, que no Twitter oficial do Vasco, entre qualquer um para falar o que bem entender, pô. Não é assim, pô. Não é assim. Tudo quanto é negócio. Não existe um negócio desse. Eu não sou muito chegado à rede social, não. Mas não existe uma coisa chamada de moderador? Ah, então, pois é. Então tem moderador aqui também. Passou a ter, não tinha. Agora tem moderador. E ele modera. Mas... Presidente, fechando com o Bruno Paulista, considera que o elenco fica praticamente pronto aí para o restante da competição? Ainda pensa em reforços? Não, acha que se não tivemos... Não, eu acho que só se as coisas todas